Tá ótimo, David, obrigada. Imagina. Então, Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Namastê, Hare Krishna. Hoje temos o capítulo 17, verso 19 e 20. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito, capítulo 17, verso 19. Mudhagrahe natmano yat hidaya kriyate tapah parasyotsadanartamba tatamasa mudahirtam. Verso 20. Datavyamiti yadanam diyate nupakarine deshekale shapatresha tadanam satvikam smirtam. Tradução, verso 19. Penitência executada por tolice, com autotortura, ou visando a destruir ou ferir os outros, se diz que está no modo da ignorância. Verso 20. A caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados, é dada a alguém digno, está no modo da bondade. Mais uma vez, verso 19. Penitência executada por tolice, com autotortura, ou visando a destruir ou ferir os outros, se diz que está no modo da ignorância. Verso 20. A caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e horas apropriados, é dada a alguém digno, está no modo da bondade. Gratidão, Hare Krishna. Obrigada, Andréa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, então, meninas, a gente vê aqui que esses versos, né, 19 e 20, que caíram juntos hoje, eles falam de dois extremos, da penitência no modo da ignorância e da caridade no modo da bondade. E aí eu fiquei meditando nesses versos para fazer essa contextualização de hoje, e eles me remeteram lá na minha infância, que eu vi e presenciei, eu convivi com esses extremos e tive essa experiência para entender esses dois versos tão contraditórios. Então, eu vou contar um pouquinho da minha vida lá atrás, de onde eu morava, que eu nasci e morei até eu me casar no Leblon, que é um bairro aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que quando, naquela época, né, eu era criança, o Leblon era um bairro bem simples, só de casas. Aliás, o Rio de Janeiro, né, praticamente só tinha casas. E hoje em dia, esse bairro Leblon, acho que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, eu morava no Leblon e tem um lugar ao lado que é um dos cartões postais mais belos do Rio de Janeiro, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, que se estendia ali entre a Lagoa e o Leblon, uma favela. Essa favela se chamava Praia do Pinto. Mas não era uma favela
como essas de hoje em dia, que tem até prédio. Era lugar de gente pobre de verdade, com aqueles barracos feitos de madeira, de madeira, chapa de metal, até mesmo de caixa de papelão. Era pobre mesmo. E essas pessoas que moravam nessa favela viviam numa condição de miséria muito grande. Elas não tinham trabalho, não tinham emprego, não haviam essas leis trabalhistas que tem hoje, né? Então, elas viviam de biscates quando arranjavam alguma coisa para fazer. Era lavando uma calçada, limpando um jardim, eram serviços assim bem simples, que elas ganhavam lá um miserezinho para sobreviver, sustentar os filhos daquele jeito, né? Vai levando. E esse cenário tem a correlação com os versos de hoje, da Bhagavad Gita. Essas pessoas que tinham tanta dificuldade na vida, né, para sobrevivência mesmo, elas muitas vezes agiam com extrema ignorância. Então, eu vou dar um desses exemplos. Então, era muito comum, quando eu era menina, você está andando pela rua, aí, de repente, no cruzamento assim, de duas ruas, tinha bem uma macumba na esquina. Era comum o pessoal colocar, né, despacho na encruzilhada, que chamava. Então, minha mãe dizia, quando eu saía sozinha, ia, né, para comprar pão na padaria, essas coisas que a gente saía, não tinha perigo como tem hoje. Se você se deparar com um trabalho na rua, ela falava, não olha, não passa nem perto, atravessa para o outro lado da rua. Minha mãe era aquela portuguesa católica raiz, não entendia nada de macumba, tadinha. Mas aí é claro que eu ia lá, né? Eu ia lá, o que tinha de ver, o que tinha de tão perigoso naquilo ali que a minha mãe fazia um dramalhão tão grande. Aí eu via aquelas frutas, às vezes farofa, cachaça, charuto, vela, garrafa de guaraná, enfim, uma tranqueira que eu não entendia nada. Aí só me vinha na cabeça o seguinte: gente, o que leva uma pessoa super pobre, que mal ganha para comer, deixar aqui uma garrafa de guaraná na rua? Eu ficava olhando aquela garrafa de olho comprido, porque, né, o guaraná era fim de semana, almoço de família, não era assim, quero tomar um guaraná e toma. Não, era outra coisa. Eu achava aquilo um desperdício, né? E aí eu vou explicar que, de um modo geral, a dinâmica era a seguinte: quem fazia esses despachos, essa macumbada toda, normalmente era uma mulher, que o marido, sei lá, tinha pulado a cerca com a vizinha ou com a parenta, e aí essa mulher arranjava um dinheiro, fazendo um trabalhinho lá qualquer, aí ia lá para o terreiro de macumba, dentro da favela, para se vingar daquela que tinha se engraçado para o marido dela. Aí, lá no terreiro, diziam para ela fazer um trabalho e botar esse despacho lá na encruzilhada. E aí, o dinheirinho que ela ganhava num biscate, ela deixava de dar comida para a família. Para quê? Para se vingar do marido, né? E daquela sirigaita, minha mãe usava essa palavra, sirigaita, que tinha dado bola para o marido dela. Então, gente, esse é um bom exemplo de ação no modo da ignorância. E olha a potência de gerar karma, isso tudo. Contando assim, né, parece até engraçado, tal, mas isso é muito sério. Que a pessoa que age dessa maneira está com a sua inteligência completamente estoldada por tamas, por ignorância. Ela está na escuridão total da ignorância. Ela não consegue ver que aquele dinheiro que ela ganhou, que ela podia estar ajudando na família, não.
ela perdeu a noção dos deveres dela. Ela está possuída, né, por emoções tamásicas, de raiva, de ciúme, de vingança. Então, a pessoa fica totalmente fora de si, enlouquecida. Ela, né? Voltando aqui ao verso 19. Penitência executada por tolice com autotortura ou visando a destruir ou ferir os outros, se diz que está no modo da ignorância. Então, esse fato, né, isso que era comum, era muito comum ver isso. Ou há outros motivos também, mas, de um modo geral, essas macumbas eram para prejudicar outros, não era para fazer bondade. Então, total modo da ignorância, né? Mas também, nesse mesmo cenário, né, da favela, das pessoas pobres e tudo, em contrapartida a isso, assim, eu ia a pé para a escola, né? E aí era muito comum eu ver essas pessoas que moravam lá nesse local batendo nas casas das vizinhanças na hora do almoço, porque eu ia para a escola na hora do almoço. Aí batia com um pratinho de alumínio, eu me lembro bem, aqueles pratinhos de alumínio todo amassadinho, ou uma latinha, e elas iam pedir um prato de comida, uma refeição. E era muito normal que as pessoas, né, batiam lá na sua casa, ou de casa, não sei o quê, tem um pratinho de comida para mim. E as pessoas davam, era normal, era assim um dever. O dever era não deixar ninguém com fome. Você ia lá, juntava lá na panela o que tinha ali no almoço e botava lá no pratinho. Você ia lá no portão, pegava o pratinho, levava lá dentro de casa, a pessoa ficava lá fora, fazia o pratinho e devolvia. Porque se alguém batia na sua porta pedindo comida, era porque estava com fome. Ninguém batia à toa para se aproveitar da bondade alheia. Era realmente um pedido sincero. Que hoje, infelizmente, pelo menos aqui numa cidade grande, não é mais assim. Esse, né, as pessoas se aproveitam da bondade alheia, enfim, aí já muda tudo, né? Então, esse fato, né, que as pessoas davam a comida como um dever para uma pessoa que estava com fome, é uma situação bem condizente com esse verso 20, onde Krishna diz: a caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados, e dada a alguém digno, está no modo da bondade. Então, eu, para contextualizar esses versos, né, eu peguei uma experiência antiga de quando eu era criança, e foram experiências, né, que me marcaram muito, e eu decidi aí compartilhar isso com vocês. Então, queridas, muito obrigada pela oportunidade. Hare Krishna. Vamos